Olá, internautas ligados com as redes sociais da 9FM. Hoje nós viemos até a Igreja Evangélica Lar de Jesus, aqui em Pinhalzinho, para conversar com o pastor Ivandro. O pastor Ivandro vai explicar para a gente a visão da Igreja Evangélica no que diz respeito à Páscoa. Acompanhe. Boa tarde, queria agradecer a 9FM pela essa oportunidade de poder falar um pouco sobre a Páscoa, sobre morte e ressurreição de Cristo, e saudar os ouvintes todos. E que esse esclarecimento que a gente vai fazer possa ser de uma valia para que haja um entendimento acerca de tudo esse contexto da Páscoa, da morte e ressurreição de Jesus. Mas a gente tem que entender que isso foi um plano de Deus, que se iniciou decorrente de um pecado originário lá do Jardim do Éden, aonde Adão, juntamente com Eva, acabaram pecando, cedendo às investidas da serpente. E ali Deus teve que traçar um novo plano para a humanidade, trazendo Jesus para a cena, para ele ser o remidor. Que no Antigo Testamento, devido ao pecado, era feito um sacrifício transitório de animais, era ali, o sangue era expelido para que o pecado fosse extinguido. Então, mas era só, como eu falei, transitório. Mas como o plano de Deus era de trazer o Senhor Jesus como plano perfeito, de um sacrifício perfeito, então tudo isso foi se dando e ele foi anunciando Deus ao longo dos tempos, para que culminasse para esse momento da qual nós comemoramos a Páscoa, a morte e a ressurreição de Cristo. Então o entendimento tem que ocorrer. Então, como eu falei, isso se deu lá por um pecado, então a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Então Deus traça esse plano, onde ele fala à serpente, que nasceria de uma mulher, um homem, que pisaria na cabeça dela e iria realmente nos ligar novamente a Deus. Então, ao longo do tempo, Deus vem anunciando através dos seus profetas na Bíblia, acerca de que viria Jesus. Então, isso foi anunciado. Então, Deus sempre avisa antes a humanidade, avisa a nós acerca do plano que ele tem. Há uma revelação. Então, Isaías, conforme diz na sua palavra, 700 anos antes da vinda de Jesus, ele já anunciou em Isaías 7,14, aonde ele diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, a virgem engravidará e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Também em Isaías 9, no versículo 6, ele diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, Deus anunciou isso tudo, que iria acontecer, que Jesus viria como remidor da humanidade, e isso ocorreu, Ele foi morto, mas ressuscitou o terceiro dia, para que nós fôssemos novamente ligados a Deus. Então, a Páscoa representa, isso, que é onde Jesus triunfa sobre a morte, ele rouba a chave da morte, aonde o inimigo tinha, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Então a gente tem que entender que a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Mas esse pecado, há um entendimento muitas vezes errôneo, que o pecado é matar, é roubar, enfim, é pecado. Mas eu mentir, ele também é pecado. Claro que conforme o ato em si, existe uma consequência, sendo ela maior ou menor, mas tudo é pecado. Então, desde o princípio, o inimigo tem um plano de separar Deus do homem, pelo pecado. Então, a gente tem que entender que a Páscoa representa o quê? A remissão, aonde Jesus, ele nos remiu, para que nós pudéssemos novamente ser ligados a Deus. E através de Jesus, diz em João 14,6, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai senão por ele. Então ele é o único caminho, ele representa a vida, ele representa a esperança, como disse Isaías, ele é o príncipe da paz.
Então, muitas vezes ao longo do tempo foi se distorcendo o real motivo da Páscoa. A Páscoa não é o coelho, mas sim ali foi aquele que morreu por nós, ele pagou um preço tão grande, um preço de cruz, um preço de sangue, para que nós pudéssemos ter acesso a tudo aquilo que o Senhor tem desde o princípio como plano perfeito. Então que a gente possa nessa Páscoa ter um entendimento, uma reflexão de que Jesus, ele foi um plano perfeito da parte de Deus, mas foi tudo oriundo de quê? Foi uma consequência de um ato de Adão e Eva que começou lá no Jardim do Éden, né? Através do pecado. Então nós precisamos entender que a prática do pecado nos afasta de Deus. Jesus, ele é misericordioso, ele é compassivo, ele é amoroso, mas ele também é justiça e ele tem um plano para nós. Um plano perfeito, um plano de salvação, uma eternidade reservada a nós. E que essa Páscoa não seja simplesmente um ato onde que a gente vai comemorar somente, né, a morte e ressurreição dele, mas que a gente reflita e tenha um entendimento, né, verdadeiro do que isso tudo representou, do plano que Deus tem com relação a tudo isso que ocorreu. E também ele já anunciou que Jesus um dia viria buscar o seu povo. Então ele está anunciando, já está, né, muitas coisas que têm acontecido, sinais que têm se dado, para que a gente possa estar atento. Deus nunca vai obrigar nós a servi-lo, a segui-lo, a seguir as suas orientações. Ele sempre deixou claro que a bênção e a maldição está em nossas mãos, são escolha, que realmente a gente possa escolher o caminho da verdade que é Jesus Cristo, que a gente possa realmente escolher o caminho da qual Ele deixou através da sua palavra, a palavra essa que é a verdade, porque existe uma verdade do homem, mas existe uma verdade de Deus, e a verdade que nós temos que seguir não está atrelada à religião, à igreja, mas a verdade oriunda de Deus, aonde João 8,32 ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então essa verdade precisa ser seguida, nós precisamos atentá-lo para a mesma, seguir os preceitos, seguir aquilo que o Senhor deixou como ensinamento, porque aí nós vamos ter uma vida e uma vida com abundância, conforme foi o plano de Deus da morte e ressurreição do Senhor. Ele disse que ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. E que essa vida abundante, todos nós devemos usufruir dela. Mas existe um padrão estabelecido por Deus e que todos nós possamos nos enquadrar para receber as recompensas, receber tudo quanto o Senhor preparou para a humanidade, preparou para as nossas vidas. E que esse momento realmente, através dessa pequena explanação, possa fazer com que eu e você venhamos a refletir a esse momento e que essa Páscoa seja uma Páscoa diferente, uma Páscoa onde que realmente se comemore, né, a morte e a ascensão do nosso querido Senhor Jesus Cristo.